Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, nos preparando para nos consagrar a Nossa Senhora por meio deste método. Para nós vivermos bem essa consagração, nós precisamos pedir a ação do Espírito Santo, pedirmos a graça de Deus. Então, para isso, nós vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nessa segunda aula, nós vamos estar falando sobre o capítulo 1 do Tratado da Verdadeira Devoção. O capítulo 1, ele traz a realidade da necessidade da verdadeira devoção à Nossa Senhora. Qual que é o papel de Nossa Senhora na encarnação? Vai trazendo também a realidade do papel de Maria na santificação das almas. Vai falando também sobre as consequências, né, dessa consagração, e vai trazendo para nós alguns apontamentos muito importantes. Então, eu quero pedir a você, né, se você tiver o livro do tratado, você já pegue ali no capítulo 1 e vai dando uma olhada nos tópicos, né? Vai vendo tudo aquilo que está sendo falado, vai consultando, vai grifando, vai anotando as suas dúvidas, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode estar depois nos enviando através dos grupos, né? Para que nós possamos estar sanando essas dúvidas. Lembrando que essas aulas também vão estar disponíveis na nossa plataforma de formação, né? Depois vai ser passado para vocês certinho. E lá vai também ter um material apoio, né? Que você pode estar consultando, tirando algumas dúvidas ali. Então, nesse primeiro capítulo, nós vamos estar falando sobre a necessidade da verdadeira devoção a Maria. Com toda a igreja, confesso que Maria, sendo apenas uma simples criatura, saída das mãos do Altíssimo, nada é em comparação com a sua majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é. No tratado fala que Nossa Senhora, em comparação com Deus, é um átomo, mas em comparação conosco, Nossa Senhora é infinitamente maior diante das graças que ela recebeu, diante do favor que o Altíssimo fez a ela. Ela é imaculada, é livre de todos os pecados, não é mesmo? Este grande Senhor, sempre independente e suficiente a si mesmo, não teve e não tem necessidade da Santíssima Virgem para o cumprimento da sua vontade e para as manifestações de sua glória. Basta Deus querer que tudo ele pode fazer. No entanto, depois de ter criado a Santíssima Virgem, Deus quis começar e concluir suas maiores obras por meio dela. Sendo assim, é razoável crer que ele não mudará sua conduta em todos os séculos. Como eu disse na primeira aula, uma das características, atributos de Deus que nós conhecemos é a imutabilidade. Deus não muda, né? Então, assim, a sua conduta, ela é linear, né? Então, Deus quis, assim, começar as obras por meio de Maria, então, assim, ele vai se dar também por meio de Maria. Maria, ela tem uma relação muito profunda com a Santíssima Trindade. Deus Pai e Maria. Deus Pai deu ao mundo o seu unigênito por Maria. O Filho de Deus se fez homem para nos salvar, mas foi em Maria e por Maria. Deus Espírito Santo formou Jesus, Cristo em Maria, mas só depois de ter-lhe pedido seu consentimento por meio de um dos seus ministros, né, dos ministros da corte celeste, o arcanjo Gabriel. Deus Filho e Maria, Deus feito homem, encontrou a liberdade ao ser aprisionado no seio da Virgem Maria. Glorificou a sua independência e majestade ao depender desta amável Virgem na sua concepção, no seu nascimento, na sua apresentação no templo, na sua vida oculta de 30 anos e até a sua morte. É interessante porque, se nós formos analisar bem, né, e às vezes eu me questiono muito sobre isso, Jesus ele quis ficar o maior tempo possível,
né, na vida oculta, que ele esteve aqui na Terra, e essa vida oculta foi justamente ao lado da Virgem Maria. Foi justamente convivendo com Nossa Senhora, convivendo com São José, nós não sabemos ao certo quanto tempo eles conviveram, né, com São José, pelo menos eu não tenho esse conhecimento, mas nós sabemos que Deus quis estar dentro de uma família, Deus quis conviver com pessoas simples, quis tocar na realidade da humildade do povo, nas suas fraquezas, e ele quis aprender muitas coisas com a própria Virgem Maria, depender completamente dos cuidados da sua mãe, né? Desde o amamentar, o trocar, o aprender, né, a andar, a se locomover, tudo isso dependeu da Virgem Maria. E se você parar para pensar, olha a humildade, né, de nosso Deus, que é tão imenso, tão grande, que não precisa de nada disso, ele quis se submeter, aos cuidados das criaturas, né, mostrando a nós, o quanto ele nos ama, o quanto ele quis estar dentro da nossa realidade, quis conhecer aquilo que nós passávamos e quis, santificar aquilo que é a família, santificar a convivência, santificar o trabalho, né, ali naqueles 30 anos ocultos, ele esteve trabalhando, quis, santificar, todo o ambiente, de estudos, de aprendizado, de tudo, tudo Deus quis santificar, né, quis santificar o casamento através da sua presença dentro desse casamento, mas também, né, através do primeiro milagre que acontece, né, por intercessão da própria Virgem Maria lá nas bodas de Caná, quis elevar o casamento a uma dignidade de sacramento, né. Então, assim, você vê que Deus, ele quis mostrar mesmo, né, às suas criaturas o quanto ele é um Deus presente, um Deus que nos ama. Deus Espírito Santo e Maria. O Espírito Santo tornou-se fecundo por Maria, a quem desposou. Foi com ela, nela e dela que formou sua obra-prima, o Deus feito homem. Embora não tenha qualquer necessidade da Virgem Santa, o Espírito Santo quer se servir dela para produzir nela e por ela Jesus Cristo e os seus membros. Então, se vocês bem se recordam, quando aconteceu também a descida do Espírito Santo, no cenáculo, Maria estava presente, né? E através da sua presença, o Espírito Santo desceu sobre todos os membros da igreja, formando assim, eh, os membros da igreja como filhos de Deus, né? Então, existe ali toda uma simbologia. Em Maria, nós somos formados pelo Espírito Santo, nós somos enriquecidos pelo Espírito Santo com os dons e com a capacidade de compreensão, de entendimento das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Porque os discípulos, eles tinham caminhado com Jesus 3 anos. E nesses 3 anos de formação, muitas coisas eles não compreenderam. Eles foram compreender depois com a presença do Espírito Santo, né. A Santíssima Virgem Maria é é obra, né, perfeita da Santíssima Trindade. Então como eu ia dizendo para vocês, né, a obra-prima da Santíssima Trindade é a Virgem Maria. E aconteceu uma obra-prima da Santíssima Trindade em Maria. Deus comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu pela sua vida e morte, pelos seus méritos infinitos, pelas suas virtudes admiráveis. Ele a tornou a tesoureira de tudo que o Pai lhe deu como herança. E é por meio de Maria que Jesus aplica os seus méritos aos seus membros, que comunica as suas virtudes, distribui as suas graças. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, os seus dons inefáveis, escolhendo-a como dispensadora de tudo quanto possui. Sendo assim, ela distribui a quem quer, quando quer e como e quando quer, né? E então, assim, nós temos aqui a realidade que Deus comunicou, Jesus comunicou à Virgem Santíssima todos os méritos que ele adquiriu pela sua vida e morte, né? E fez ela distribuir todos esses méritos a nós de forma admirável. Ela é a tesoureira. E ela distribui conforme ela vai sentindo, conforme o querer de Deus, mas conforme, de uma forma misteriosa, né, concede essas graças. Também o Espírito Santo fez dela a dispensadora dos seus dons inefáveis.
E é certo que nosso Senhor no céu é tão filho de Maria como foi na terra. Então, sendo assim, ele conservou, né, aquilo que era submissão e obediência dos mais perfeitos dos filhos, né? Deus, sendo infinitamente maior que a Virgem Maria, quis a obedecer, né? Então, nós somos convidados a obedecer também Maria, porque Deus a obedece, né? Então, assim, é um grande sinal para nós. E nós devemos entender que tudo que nós pedimos a Deus, por meio de Nossa Senhora, ela leva a Deus de uma forma muito perfeita. E muitas graças elas chegam até nós justamente porque Deus, olhando para a grandeza da Virgem Maria, os enriquecimentos que ele mesmo fez nela, e vendo ela pedindo aquilo, ele concede com muito amor, diferentemente do que se fôssemos nós diretamente pedirmos a ela, a ele, né? Ele faria, com certeza Deus, ele sempre nos atende, nos escuta, quando convém, nos dá um sim, quando ele vê na sua infinita grandeza que a resposta é não, ele vai nos dar um não, porque também é amor e misericórdia, mas também justiça. Porém, existe uma perfeição na Virgem Maria que faz com que os seus pedidos, as suas preces, elas sejam melhor atendidas do que quando nós diretamente nos dirigimos a Deus. Então, aqui diante desse primeiro capítulo, não sei se você tem alguma dúvida, se existe algo que te chamou a atenção, mas eu queria deixar para você essa experiência que eu tive quando eu fui ler, né, o tratado. O que que eu fazia, né, gente? É uma sugestão que eu dou para vocês, né? Quando vocês peguem a primeira parte, está falando aqui o capítulo 1, que fala da necessidade, a devoção da Virgem Maria. Começa aqui na página 15, nessa versão aqui que eu tô, e ela vai até a página, mais ou menos, você pega sempre lá no sumário, tá? Vai até a página 42, 43, e inicia o outro, né? Então, o que que você faz? O livro, ele não é difícil de ler, de compreensão, mas você vai separando tópicos. Lê o primeiro tópico, que foi o que eu falei para vocês aqui, ó. O papel da Virgem Maria na encarnação, né? Aí você lê. Como toda a igreja, reconhece que Maria, sendo uma simples criatura feita pela mão de Deus, é comparada com Sua Majestade infinita, menos que um átomo. Eu acabei de falar para vocês sobre isso. Aí você vai ler, aí você vai grifar, e você vai falar assim: nossa, é, Nossa Senhora infinitamente menor do que Deus, infinitamente maior do que eu. Escreve aqui do lado, né, do seu livrinho, com lápis, né? Faz um tópicozinho assim, fazendo um resuminho daquilo que você leu, né? Aí você vai ler aqui de novo. Contudo, declaro também que, tomando a nós coisas como tais, uma vez que Deus achou por bem iniciar a cabo suas maiores obras através da Virgem Maria, isso desde que criou, podemos supor com razoável certeza que ele não haverá de alterar o seu plano em tempos vindouros. Aí você vai, leu aqui, colocou mais um tópicozinho. Deus não muda. Iniciou a obra através da Virgem Maria, terminará a obra através da Virgem Maria, tá? Só para você ir compreendendo. Aí depois você vai ler aqui. Deus Pai transmitiu a Maria sua fecundidade, tanto quanto uma mera criatura era capaz de recebê-la para dar o poder de conceber o seu filho e todos os membros do seu corpo místico. Faz lá um tópicozinho, fala assim: através da Virgem Maria nós nos tornamos membros, filhos de Deus, né? É, fazemos parte do corpo místico. Aí você vai lendo. Deus Filho veio até o seu seio virginal como um novo Adão ao seu paraíso terreno, a fim de que se deleitasse e gerar prodígios ocultos da graça. Deus feito homem encontra a liberdade em se aprisionar no ventre da Virgem Maria. Você coloca aqui mais um tópico. Deus sendo livre, mesmo assim quis se aprisionar no ventre de uma mãe, né? E aí você traz a menção assim, nossa, que grande mistério que é a concepção, né? A importância que é a concepção. Até Deus quis viver essa experiência. Então, ó, vai colocando. E assim você vai fazendo, você vai lendo, né? E vai fazendo tópicozinhos, escrevendo do lado mesmo, com lápis, né? E depois vem cá, ponto 2, o papel da Virgem Maria na santificação das almas.
Qual que é o papel da Virgem Maria na santificação das almas? De forma resumida, distribuir as graças de Deus, distribuir as virtudes de Deus, né? Nos auxiliar com a sua graça. E aqui fala até aquela parte, né, que a gente sempre ouve falar: Deus juntou todas as águas e chamou de mar. Deus juntou todas as graças e chamou de Maria. Você vai fazendo tópicos assim, escrevendo, né, que ela é o tesouro de Deus escondido. E assim você vai fazendo todas essas partes, né? Eu fiz muito resumido aqui para você, mas só para você entender as consequências, né? Que você chega nesse tópico, daí você vai pensar assim, qual que é as consequências? As consequências é que, a partir do momento que nós vamos nos entregando a Deus através da Virgem Maria, nós vamos nos tornando cada vez mais aptos a vivermos a salvação de Cristo, porque nós vamos confirmando dentro do nosso coração a necessidade da humildade, de copiar a Virgem Maria, as evidências, né? Aqui, vou até ler um pedacinho aqui para vocês, que eu achei muito interessante. Narra-se que uma das crônicas de São Francisco viu o santo num êxtase, uma imensa escada que subia até o céu. No seu topo estava a Virgem Santíssima, aquela que era a escada, foi-lhe dito, pela qual todos nós devemos chegar ao céu. Então, qual que é a consequência de você se entregar à Virgem Maria? É um meio mais eficaz de você chegar ao céu, né? O santo teve essa imagem, São Francisco. Também há outras histórias, como de São Domingos, que um dia estava a pregar o rosário e havia um infeliz herege, à mercê de uma multidão de demônios. Para a confusão e perversidade de todos, Nossa Senhora obrigou, né, o demônio a confessar as consolações, né, e as verdades que tem por detrás da devoção do rosário. E ele fez de um modo tão claro, né, o demônio fez uma confissão tão clara do poder do rosário, que todos que estavam ali, que tinham uma devoção fraca a Nossa Senhora, começaram a ter uma devoção autêntica, né? Então, essa história, ela está presente nessa parte que vai falando das consequências, mas vai falando de tantas outras, né? Vai falando que Nossa Senhora, que Deus entregou a Nossa Senhora as chaves do seu celeiro divino, o celeiro do amor. Então, se você quer receber a virtude do amor, é através da Virgem Maria que você vai receber, né? E vai falando da abundância do Espírito Santo, a partir do momento que nós vamos pedindo a presença da Virgem Maria. Então, tudo isso você vai lendo, você vai grifando e você vai colocando os tópicos de forma resumida. O papel da Virgem Maria nos últimos dias. A salvação do mundo começou por Maria e é por meio de Maria que ela deve ser levada a cabo. Eu já falei sobre isso para vocês. Então, o que que acontece? Aparentemente, Deus está utilizando a Virgem Maria para criar um exército, né? Um exército para o fim dos tempos, um exército de almas humildes, pessoas que se entregam verdadeiramente à vontade de Deus, e Deus torna Maria conhecida agora, né? E aí vai tendo os tópicos, são mais ou menos 7 tópicos que vai falando da forma como Deus vai tornando Maria conhecida. Porque ele manteve-a oculta neste mundo para sua grande humildade, mas depois, né, ela estando no céu, ele a reconheceu de tal forma, né, que até os evangelistas, os apóstolos, eles reconhecem a presença da Virgem Maria e de forma muito simples, sucinta, escreveram algumas coisas sobre ela, mas para mostrar a força dessa mulher. Todas as poucas passagens que tem a presença da Virgem Maria, você vê que ela fez a diferença ali, ela teve um destaque. Então você vai lendo e você vai resumindo aqui, né? Todos esses tópicos. E aí, quando você terminar de escrever todos esses tópicos, você vai estar vendo aqui, no capítulo 1, no final, vai estar falando assim: Maria deve preparar todos os cílios para a chegada de Cristo. Só Deus sabe quando vai ser isso, né? A nós cabe por ela ansiar e aguardar em silêncio e em oração, aguardar com expectativas a segunda vinda de Cristo. E Nossa Senhora, ela vai trabalhando no coração de Jesus, no coração das pessoas, na verdade, para que amem muito o coração de Jesus. Então você vai lá, resume. Quando você resume em tópicos, quando você
puder, você revisita só os tópicos, e aquilo vai internalizando dentro de você. Você vai falando: "Nossa, é isso que é o primeiro capítulo, o primeiro capítulo está falando resumidamente sobre isso, sobre a obra da Santíssima Trindade na Virgem Maria, as consequências de eu me entregar à Virgem Maria, o quanto isso pode me beneficiar para a santidade". Então ficou a dica aqui para vocês de como fazer um bom estudo, né, isso serve para todos os livros, tá. Por isso que os livros eles têm essas páginas, assim, essas partezinhas em branco, né, para que você possa, e depois até o final você possa utilizar para colocar os tópicos de lápis mesmo, né, você pode estar usando também post-its, né, colocando ali, esses resuminhos que vão te ajudando na compreensão. Aí, quando você relê de novo, você pode revisitar só os tópicos e vai lembrando daquilo que você leu. Isso vai te ajudando muito a ir aprofundando nos conhecimentos. Agora agora eu vou falar um pouquinho nessa primeira parte do capítulo 2 também, que, né, de forma bem resumida para que você possa entender. O capítulo 2 está falando assim: "O papel da Santíssima Virgem Rainha, mãe dos verdadeiros filhos de Deus no plano, da salvação, particularmente nesses últimos tempos". Isso tá tudo na primeira parte, tá? Então vamos lá. A devoção à Virgem Maria é necessária para todos para se salvar. Sendo a Santíssima Virgem necessária a Deus de uma necessidade que se chama hipotética, tá? Em consequência da vontade divina. É preciso concluir que ela é muito mais necessária aos homens para alcançarem o seu fim último. Em razão disso, não se deve confundir a devoção da Santíssima Virgem com a devoção a outros santos, como se ela não fosse muito mais necessária e fosse talvez apenas um acréscimo. Não. Nossa Senhora de todos os santos ela tem, um maior destaque, porque ela foi a mais agraciada, né, ela foi a agraciada. Todos os santos tiveram particularmente uma grande devoção à Virgem Maria, assim como o meu santo de devoção, né, São José Maria Escrivá, Santa Teresinha, a Santa Teresa d'Ávila, todos esses santos meus de devoção, São Padre Pio, eles, tinham uma devoção muito grande à Nossa Senhora, né. Eu até contei para vocês um pouquinho a história, né, de São Francisco. É ainda mais necessário aqueles que são chamados a uma particular perfeição de vida. Por exemplo, existem aquelas pessoas que elas sentem esse chamado de serem santas. Todos nós temos esse chamado, é universal. Mas existem pessoas que têm aquele apelo, né? Um apelo à perfeição. Então, para viver bem esse apelo, nós precisamos ter essa devoção. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens, simplesmente para conseguir a salvação, é ainda muito mais aqueles que são chamados a uma perfeição particular. A devoção à Virgem Maria é particularmente mais necessária nesses últimos tempos. A salvação do mundo começou por Maria, e é por Maria que deverá ser consumada, mas deve brilhar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça nesses últimos tempos. A razão disso é que o demônio intensifica todos os dias os seus esforços e combates, visto que tem pouco tempo. Então, por que que nós devemos recorrer rapidamente a Nossa Senhora? Porque o demônio está intensificando, né, muito mais ainda sobre a vida de cada um de nós para nos perder. Porque resta pouco tempo para ele sabe disso. O inimigo mais terrível que Deus constituiu contra o demônio é a Maria, é a Virgem Maria, né? A Santíssima Virgem Maria, ela quer ser para nós, né, a um meio para que nós possamos fazer a nossa salvação. Desculpa, chegou gente aqui, por isso que eu fiz assim. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e ela te esmagará a cabeça, e tu lhe armarás ciladas no calcanhar.